a todas e a todos presentes, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos a felicidade em receber a professora doutora Lenita de Freitas Talarico para o seminário do Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia. Então, farei uma rápida apresentação da professora. Ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é mestre e doutora em Ciências pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo, possui pós-doutorado no Laboratório de Biologia Celular e Molecular da Unicamp, e atualmente é pesquisadora colaboradora e pós-doutorando no Laboratório de Parasitologia e Malacologia do Instituto Butantan. E, além disso, é presidente da Sociedade Brasileira de Malacologia e membro da Comissão de Estudos Especiais de Análises Ecotoxicológicas da ABNT. Lenita, meu muito obrigado por aceitar o nosso convite, por toda a sua atenção. Fique à vontade, nós teremos a participação pelo chat, mas eu farei a mediação das perguntas e dúvidas durante e após a sua fala. Perfeito. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite, tive o prazer de conhecer os alunos do professor Tiago, e estou aqui neste momento mostrando um pouco, né, do que nós fazemos aqui em São Paulo, né, e vou dar um pouco de ação também mais geral sobre o uso de gastrópodes, né, e um pouco sobre a ecotoxicologia, e algumas perspectivas aí, né, que eu acho que é importante vocês estarem por dentro das novidades, dos caminhos que a ecotoxicologia pode tomar aqui dentro do nosso país, e o que está sendo feito aí pelo mundo, né. Bom, eu sou professora, docente em uma instituição particular, e pesquisadora no Butantan, e convido a todos a participar do nosso Instagram, do nosso Facebook, da Sociedade Brasileira de Malacologia. É muito importante que a gente fique sempre conectado, né, com as novidades na área científica, para vocês não desanimarem também nesse momento, tá? Bom, o convite foi feito específico para trabalharmos hoje com um grupo que eu faço pesquisa, né? Eu faço trabalhos com gastrópodes, além de outros sistemas modelo, mas eu quero mostrar para vocês a importância desse grupo dentro de um contexto ambiental e dentro de um contexto de normativas e de uma forma mais geral, né? O que está acontecendo com esse grupo de pesquisa dentro dos moluscos, né? O que está sendo feito com os gastrópodes. Uma breve introdução, né, para a gente contextualizar aqui esses sistemas, modelo, só coloco aqui bem brevemente, tá? Essa parte que a gente tem essa ciência nossa, né, da ecologia, junto com a toxicologia, e eu vou explicar um pouquinho depois por que desse slide para vocês. Nós temos uma importância muito grande, o ser humano, né, nesse contexto de estudos, né, e a gente tem uma responsabilidade muito grande dentro desse tema, né, então é importante a gente se colocar no lugar de responsáveis por isso que a gente vem trabalhando, né, dentro do nosso planeta, né. Então, a gente vem lembrar aí que a ecologia, junto com a toxicologia, deu a origem aí a esse nosso grande tema, que é a ecotoxicologia, que é o estudo dos efeitos das substâncias, né, nas populações, comunidades, organismos vivos, e a disposição desses produtos no ambiente, seja ele terrestre, aquático, atmosférico. Então, a gente tem vários caminhos para se estudar a ecotoxicologia, né? Então, a gente tem primeiro que saber olhar o que a gente quer analisar. Isso já é um caminho um pouco difícil dentro da ecotoxicologia, tá? Por quê, né?
A gente tem aí essa definição, né, que é uma ciência que estuda os efeitos das substâncias naturais ou sintéticas sobre os organismos vivos, populações, comunidades que constituem a biosfera, né, nosso planeta, incluindo, eu deixo aqui em vermelho para vocês, interação das substâncias com o meio nos quais os organismos vivem em um contexto integrado. Então, essa interação que é muito significativa, e eu falo que a gente tem que ter recursos de diferentes vertentes para a gente poder utilizar aí formas de entendimento dessas interações. Então, para a ecotoxicologia, é importante a gente entender a relação dos organismos com o lugar que ele vive e tudo que pode ser modificado, incorporado, absorvido. Então, a gente tem várias formas de fazer análises dentro do contexto ambiental, tá? E é isso que é uma coisa bem complexa e que eu vou dar uma vertente dos bioensaios, que são os ensaios com organismos vivos, mas vocês, de uma forma geral, não podem esquecer, né, que é uma avaliação integrada. A ecotoxicologia, ela vai ter que estudar as fontes de emissão, as formas de dispersão, o transporte, aonde ele vai, se ele vai aderir, se não vai aderir, e tudo isso, ele, nesse contexto ambiental, é complexo. Então, a gente fala que o estudo é muito complexo. A gente não pode tirar nenhuma conclusão com um ensaio, 2 ensaios, 3 ensaios, 4 testes. Isso é bem complexo, realmente, tá? Mas a gente precisa cercar todas as formas, as possibilidades de estudo, né? Então, a gente pode tanto estudar representantes da flora, como representantes da fauna, e a gente pode estudar também os aspectos do planeta, do solo, do sedimento, da água, do ar, né? Então, a gente vai ter que trabalhar aí com processos de bioacumulação, né, que causam riscos diretos aos organismos, e a gente tem aí processos que são químicos, que são mais complexos, que podem transformar aí esses compostos, essas substâncias, e levar para um caminho um pouco diferente. Mas a gente tem aí um foco, né, como nós somos seres humanos, a gente tem um foco muito em como todas essas ações complexas dentro dos ambientes podem interagir com o homem. Então, a gente tem esse foco que partiu da toxicologia, né? A ecotoxicologia, ela partiu da ciência toxicologia, que era mais focada em estudos com humanos, né? Nos efeitos de substâncias para humanos, e isso se expandiu para o ambiente, porque o ser humano não vive sozinho, né? Ele não vive sozinho no ambiente, ele não é capaz de ser o único ser habitante, sem ter essas interações com a flora, com a fauna e com todos esses processos geoquímicos, geofísicos do nosso ambiente, né? Então, é importante a gente, sempre que for fazer algum tipo de avaliação, a gente ter muito claro o que a gente vai querer mostrar com aquela análise, tá? Que normalmente a gente precisa de uma avaliação integrada, seja de análises físicas, químicas e biológicas, tá? Então, é só para a gente ter um contexto mais dessa avaliação geral, né? O que a gente precisa ter de conhecimento, tá? Falando nesse contexto, né? Então, a gente sabe que é importante a gente estudar, então, aí, nichos diferentes, né? Organismos diferentes, situações diferentes. No meu caso, ele é mais específico para organização biológica, num contexto mais laboratorial. Mas a gente tem aí diversas formas de análise, né, no ambiente. Então, eu falo para vocês aqui, olhando esse quadro, que é um quadro que a gente usa muito em Ecotox, a gente tem níveis de organização dentro dos seres vivos que a gente precisa entender, tá? Então, aqui eu coloco
níveis mais citológicos, bioquímicos, né, de moléculas. Conforme a gente vai subindo essa reta, a gente vai chegando num nível de organização maior até ecossistema, mas a gente tem que pensar que desde das suas moléculas, as suas células, elas vão se organizar e formando sistemas, chegando na formação de um organismo, né? Um ser humano, um mamífero como um camundongo, um gato, um cachorro, um peixe, enfim, um crustáceo, plantas e todos os organismos, né, da nossa biosfera, a gente vai ter alterações que podem ser originadas lá em processos ainda muito precoces, em células ainda, em moléculas, e esse nível de organização ele vai subindo conforme o efeito, e você pode atingir tanto processos individuais, com poucos organismos, né, e você pode ter esse efeito prolongado, ou melhor, não prolongado, mas ele pode estar sendo passado, né, um efeito mais acumulado para vários organismos e chegando até níveis de ecossistema, que é o que acontece muito com nossos poluentes, né? Então a gente às vezes trabalha estudando o organismo, que é o que eu vou falar para vocês hoje, nessa parte mais de estudos com espécies representativas, mas a gente tem que pensar que não é só aquela espécie que às vezes está sendo contaminada, a gente pode estar contaminando outras populações, outros organismos, ou toda a população daquele organismo, chegando até em ecossistema de uma forma maior, né, mais integrada. Então, a gente vai estudar níveis de organização, desde células até o ecossistema. Essas alterações, elas são diferentes, tá? Dependendo do tipo de poluente, tá? De contaminante. Bom, um outro quadro que eu gosto muito de usar é esse aqui, para vocês entenderem essa complexidade e a representatividade dos testes, tá? Então, a gente tem aqui, ó, se vocês olharem nessa parte aqui, resposta rápida, então a gente tem aqui efeitos a níveis moleculares, fisiológicos e sistemas aqui de desintoxicações. Aí você já vem vindo para o meio, né, aspectos mais histopatológicos, reprodutivos, bioenergéticos, efeitos em populações, comunidades, indo já para o ecossistema de uma forma mais geral. Então, a gente tem esses níveis mais rápidos, eles mostram respostas rápidas, e os outros são mais lentos, quando as comunidades já estão todas afetadas, né, quando a população já está afetada. Então, a gente fala que a gente tem respostas rápidas com alta relevância ecológica e tem aqui alta relevância toxicológica para respostas que são mais lentas, né? Então, a gente tem que balancear isso quando a gente está escolhendo o nosso modelo teste, tá? Eu quero observar o quê? Eu quero observar respostas precoces, eu quero observar, então, situações de início de uma exposição que está afetando determinadas células naqueles organismos, ou eu já estou vendo uma resposta que já é mais final, né, que atinge toda a população. Quando eu falo de histórico, o nosso histórico toxicológico, né, de respostas ambientais, eles começaram por esse nível de respostas mais lentas. A gente não tinha conhecimento do que a gente tem hoje, no passado, na década de 40, que começaram os usos de pesticidas com mais intensidade, né, depois da Grande Guerra, aí, a gente teve respostas mais lentas de exposições que estavam sendo feitas aí com DDT, com os pesticidas, né, os organoclorados e tudo mais. Só que hoje, a gente tenta observar respostas mais rápidas. A gente não quer chegar nesse ponto de você pegar mortalidade numa população. Você não quer chegar no ponto de você perder comunidades. Você quer observar efeitos mais precoces, né? Então, que você consiga fazer com que nós não tenhamos um efeito tão
deletério. Então, a gente fala que essas respostas rápidas, elas são importantíssimas para a gente prever grandes impactos que podem ocasionar problemas em populações, tá? Então, isso é um quadro que a gente usa muito para mostrar a representatividade dos testes. Todos são importantes, tá? Tanto o teste de toxicidade, que eu vou mostrar que a gente faz isso com vários organismos, quanto células, efeito em células, quanto efeito em enzimas e aspectos mais moleculares. Hoje a gente tem essa possibilidade e a gente já traz informações preciosas para a gente não precisar esperar uma situação chegar num nível de descontrole, tá? Então, é isso que eu quero que vocês guardem com muita atenção quando pensar nos ensaios, nos testes e no trabalho que vocês pretendem fazer, certo? Bom, com relação aos testes, né, o que a gente tem de importante dentro do contexto ecotoxicológico mundial, né? A gente tem alguns protocolos que são descritos desde a década de 40, 50, depois na década de 70, que a gente teve um aumento maior, né, de informações nessa área de ecotoxicologia, que foi na década de 70 que criaram, né, a ecotoxicologia. A gente tem esses protocolos, eles sendo revisados e novos protocolos sendo elaborados até hoje. Então, a gente tem protocolos já estabilizados, revisados e que são usados desde aquela época, né? A gente tem aí estudos com peixes que são desde o início, né, dos aspectos ecotoxicológicos. A gente tem estudos aí com microcrustáceos também há muito tempo, com algas. A gente tem vários organismos que já são muito bem estabelecidos para ensaios como modelos, né, sistemas modelo ecotoxicológicos. Inicialmente, os primeiros testes, eles foram de toxicidade aguda e depois foram desenvolvidos testes de toxicidade crônica. Mas, ao mesmo tempo que esses testes eles eram usados e são usados até hoje pelas agências agências de regulamentação, foi aquele quadro que eu mostrei para vocês de representatividade, ele foi tomando um corpo maior dentro da comunidade científica e as pessoas começaram a aprender outras fontes aí de estudo, e isso gerou novos testes dentro dos processos de estabelecimento de normatização. Então, a gente teve aí, depois, surgimento de testes, né, de normas, que elas estão indo para uma vertente aí mais reprodutiva, que é dos meus focos de estudo, né, que estuda mais efeitos subletais, que também é o que eu estudo. E a gente tem protocolos sendo desenvolvidos, alguns já estão normatizados, por exemplo, ensaios de genotoxicidade, que são super importantes, ensaios de mutagenicidade, que a gente ainda tem uma deficiência em protocolos mundiais, que é uma coisa um pouco mais difícil, e a gente tem protocolos aí que mostram a importância da gente usar aspectos bioquímicos e celulares. Então, a gente tem, desde aqueles que já são muito bem estabelecidos, já foram revisados, principalmente esses primeiros que eu coloquei para vocês, de toxicidade aguda e crônica, esses subletais que também estão dentro desse processo, e outros que estão sendo desenvolvidos, e alguns deles eu vou mostrar para vocês dentro do contexto de gastrópode, tá? O que está sendo, que a gente está tentando colocar como uma situação mais atual, tá? Então, a gente tem que olhar para esses caminhos dentro do contexto de ensaios de uma forma geral. Eu quero olhar aspectos mais celulares, mais bioquímicos, ou eu vou olhar aspectos mais de mortalidade para a comunidade, ou efeitos genotóxicos, que
nem sempre o genotóxico vai levar a uma mutação, mas o genotóxico já mostra aí uma quebra do material genético, como o ensaio do cometa, e isso já é um indício de que pode ocorrer, sim, um efeito de mutação e de alteração na comunidade. Então, a gente tem várias fontes. Se eu falar para vocês qual é o melhor, eu vou estar sendo tendenciosa, mas eu falo que existem ferramentas para tudo, e a gente precisa conhecer todas essas ferramentas. E a gente junta esses resultados para ter uma classificação, uma importância maior. Vocês vão entender já por que eu estou falando isso, tá? A gente precisa, nesse contexto ambiental, implementar, então, análises que sejam realistas, que elas mostrem realmente o que está acontecendo, que não é tão simples assim, né? Por causa de todos esses fatores que eu falei. Pode existir acumulação, alteração, interações. Então, a gente tem uma complexidade muito grande. Mas, quer dizer que se é complexo a gente não vai fazer? Não, a gente faz isso há muitos anos. E a gente está melhorando essas respostas. Então, hoje, a gente tem que dar muita atenção para o desenvolvimento de ensaios com espécies que são representativas daquele ambiente em que a gente vive, que já são as espécies nativas, que ela tem maior significado ecológico, e elas são sensíveis a diferentes classes de poluentes. Então, hoje eu não digo só hoje, não, já há alguns anos, a gente vem tentando colocar dentro dos aspectos de uso, né, laboratorial e ambiental, de organismos que são representativos daquele país. Por quê? A história ecotoxicológica, principalmente para a gente, né, que a gente sempre está meio atrás de todo o contexto mundial, mostra ensaios que foram desenvolvidos na Europa, nos Estados Unidos, que tem uma flora, uma fauna, tem um clima diferente do nosso. E a gente usa espécies que são de outras regiões aqui no Brasil, até hoje, né, para a implementação de normas. E isso vem sendo mudado. Vocês vão ver que pé que a gente está hoje. A gente conseguiu já colocar alguma coisa nova aí dentro da BNT, por exemplo, né? Então, primeira etapa, por que dos gastrópodes, né? Então, por que dos moluscos seriam importantes, né? Então, a gente está trabalhando, tentando buscar espécies nativas, tá? E aí, essas espécies, as respostas com essas espécies, elas vão trazer informações importantes que vão ser consideradas pelos órgãos reguladores ambientais. Então, a gente precisa dessas informações para a gente conseguir fazer com que realmente os nossos ensaios sejam significativos para o país que a gente está vivendo, né? E aí, como eu falei no começo, para a gente conseguir critérios mais realistas da qualidade do nosso ecossistema. Correto? Falando em gastrópodes, olha só a importância. Dentro do grupo, né, de invertebrados, 90% das espécies do nosso planeta são moluscos, tá? Então, esse é o segundo maior filo que fica só atrás de inseto, né? Dos artrópodas, né? E aí, ele tem uma representatividade muito grande, porque ele é um dos organismos, né, ou melhor, é um filo que tem representatividade na água do mar, tem representatividade no ambiente terrestre, tem representatividade dentro de sistemas de água doce. Então, são organismos que eles estão presentes em vários ambientes. Então, se deu maior importância nos últimos anos para buscar esses organismos, né, dentro do contexto ambiental, por eles serem muito importantes aí dentro das cadeias tróficas, das cadeias alimentares, de um grande número de espécies, tá? Então, eles são representantes nas cadeias alimentares e são vitais para sustentar muitos ambientes,
são excelentes indicadores de saúde ambiental, podendo atuar até como sentinelas para aquilo que a gente busca hoje, alertar situações de danificação, de danos, de deterioração do ambiente em que a gente vive. E isso que a gente está pensando hoje em termos de representatividade, tá? Então, isso faz com que os moluscos sejam importantes, certo? Dentro desse contexto dos moluscos, o que a gente tem aí? A gente já tem dentro das questões de regulamentação algumas chamadas, né, para falar sobre a importância dos moluscos. Então, olha aqui, se a gente olhar esse aqui, é uma das normas, né, desenvolvidas aí pela OECD, e é uma das normas antigas que falam sobre moluscos, né? Então, aqui embaixo, dá para vocês verem o nome do report, e ele fala aqui sobre os testes com molusco na parte tóxica. Então, falando de pesticidas, né, de biotecnologia. Isso foi revisto aqui, ó, em 2010. Tá? Então, a gente tem aí uma representatividade dentro dos órgãos de regulamentação, que já vem crescendo ao longo dos anos, mostrando a representatividade dos moluscos como indicadores de poluição ambiental. Tanto no EPA, né, dos Estados Unidos, como a OECD, lá na Europa, e a gente tem outras, a gente tem na Ásia, a gente tem outras organizações que mostram essa importância desses organismos dentro do contexto de análises ambientais, tá? Neste report, eu deixei aqui marcado para vocês, que ele tá dando algumas sugestões de espécies que a gente pode utilizar para fazer ensaios ecotoxicológicos, tá? Então, um grupo de moluscos gastrópodes, né? Então, a gente tem aí o Potamorphyrgus e a Limineia, né, de água doce, e ele indica também um bivalve marinho, que é muito utilizado fora do contexto de gastrópodes, né, que a gente não vai falar tanto aqui, mas eu estou contando a história da regulamentação, que a gente não tem muita regulamentação para esses organismos, os moluscos, tá? Mas a gente já tinha isso já há algum tempo, falando desses protocolos para moluscos, usando o Limineia stagnalis e o Potamorphyrgus e a Cassostrea. Só que, quando a gente fala nesses organismos, eles não são organismos, né, que a gente, normalmente, a Cassostrea, sim, mas os outros dois, eles não são específicos aqui do Brasil, né? Mas a gente tem como adaptar isso para o nosso ambiente, né, para o nosso país aqui. Então, os primeiros protocolos aí que surgiram informações a partir de vários estudos foram com esses organismos, tá? De aspectos toxicológicos, mais de toxicidade. Depois a gente teve um outro report, uma outra norma, na verdade, não é report, é uma norma mesmo, desculpa, falando sobre testes com bivalves. E aqui eu puxei para vocês olharem essa norma, porque uma coisa importante que eles deram seguimento naquela linha de tipos de ensaio que a gente precisa trabalhar. Ensaios agudos embrio-larvais, tá? Então, de toxicidade para embriões, que já tem uma representatividade diferente de você pegar o organismo adulto. Então, eles indicam aqui de novo, né, os bivalves, as ostras, e está colocando mais a mercenária aqui também, como um grupo interessante. Então, aqui ele ainda está trabalhando com os grupos de bivalves. A gente ainda não tinha nada nesse aspecto para gastrópoda, né? Então, sabendo que o gastrópode, né, é um organismo que a gente também tem que considerar, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dele, um grupo grande lá da Europa começou a trabalhar mais especificamente com Limineia e conseguiu validar o teste e a norma
com Limineia stagnalis. É uma coisa recente, tá, gente? A gente tem poucas normas relacionadas com ensaios para molusco, mesmo ele sendo super representativo dentro dos conceitos ambientais, tá? Então, a partir de 2014, a gente teve esse grupo muito forte do pessoal lá da Europa, que juntou vários departamentos, eles fizeram o que a gente faz hoje de padronização de testes, né, que é uma coisa que eu vou contar que eu faço também no nosso laboratório, e aí ele conseguiu, esse grupo conseguiu finalmente fazer a primeira norma relacionada a gastrópode, com Limineia, tá? Então, ele está aqui fresquinho, ó, 2016, vocês conseguem observar isso dentro do site da OECD, tá? Isso é facílimo de você colocar. Você coloca o OECD e coloca Limineia, já vai automaticamente lá para o caminho para baixar a norma. E isso é uma coisa que eu quero comentar com vocês, que não é tão simples assim no Brasil. As normas, elas são vendidas, né? Então, a gente não tem a norma disponível pela nossa agência, né, que é a ABNT, ela é formulada por nós, né, e ela é disponibilizada para compra, tá? Daí a gente consegue comprar a norma. E aqui a gente tem aí disponível do EPA, da OECD, a gente consegue pegar, né? Interessante, né? Isso é para vocês pensarem um pouquinho, tá? Então, a gente teve aí o primeiro teste aí de reprodução. Depois lá daquele primeiro teste toxicológico com Limineia, a gente teve o primeiro teste com representatividade na reprodução, que é o que eu sigo de caminho também dentro da Ecotox hoje. E a gente, né? O que a gente tem dentro desse contexto de normas, né? A gente tem um grupo de estudos de análises ecotoxicológicas que todos podem fazer parte. É um comitê aberto para toda a comunidade científica para discutir as normas que são regulamentadas e revistas. Então, a gente tem normas de todos os tipos, de qualidade de água, de qualidade de sedimento, de análises físico-químicas, de água de cultivo, de testes de toxicidade aguda, com diversos tipos de organismo, toxicidade crônica. A gente tem muitas normas revistas que são baseadas nessas normas internacionais. E a gente precisa disso para as agências regulamentadoras, né, de fiscalização, inclusive, e o uso dentro das empresas. As empresas, elas compram o serviço, né? Então, elas vão comprar um serviço para verificar se o efluente dentro da empresa está correto, se os produtos que eles querem lançar no mercado, eles vão ser produtos realmente que podem ser utilizados e não vão causar nenhum dano para a população. Então, hoje, a gente precisa de ferramentas mesmo, de normas, para realização de vários tipos de regulamentação dentro dos conceitos de empresa, e as nossas normas, elas estão seguindo, geralmente, essas normas internacionais. E as revisões que a gente está fazendo é com base na pesquisa dos brasileiros. Então, os brasileiros precisam ter ferramentas de resultados mesmo, né, com organismos específicos do nosso país, para poder fazer uma regulamentação dentro do fórum de normatização, para poder utilizar esses organismos que a gente tem aqui. Então, foi criada essa comissão para rever todos esses processos, para rever todas essas normas que são utilizadas aí, que foram traduzidas para a gente, né, que a gente reformulou. Algumas delas eu até fiz parte, né, de ouriço. Eu participo muito mais focado na questão dos bivalves, e agora a gente está querendo implementar de bionfalária, que é o grupo que eu trabalho. Então, assim, é importante vocês saberem que toda pesquisa que a gente faz em laboratório, no ambiente, tudo que a gente está conseguindo gerar de informação com esses testes, eles têm um papel importante dentro da normatização para a gente poder usar isso de uma forma regulamentada, tá? Então, a gente usa esse canal
que é o nosso grupo de ecotoxicologia, só que até o momento, aquática, tá? E por que aquática? Aquática, porque grande parte dos compostos, eles vão parar no meio aquático. Ele pode contaminar o solo, pode contaminar, né, o ar, mas a grande maioria, ela vai ser lixiviada, ela vai ser carreada, né, vai ser transportada até chegar no ambiente aquático. Água doce e final, na maioria das vezes, né, que tem água doce que não vai parar no mar, mas a grande maioria vai parar no mar. Então, se escolheu um grupo, né, de avaliação maior para a parte aquática, não que não exista para a parte terrestre e atmosférica, mas o grupo maior de estudos é dentro da parte aquática, por essa representatividade e por causa da emissão de efluentes, tá? Então, a gente tem esses grupos aí mais, esses caminhos mais importantes. E a gente, aqui no Brasil, conseguiu finalmente fechar uma norma com molusco, né? Nossa primeira norma é um ensaio de curta duração com mexilhões, tá? Então, a gente pode usar o perna-perna, a gente pode usar algumas espécies que a gente tem aqui no país. Inclusive, eles estão na norma, né? Então, ali, a gente conseguiu reunir todas as informações que são importantes para o cultivo desses organismos, para a coleta desses organismos, para fazer uma norma de avaliação de embriões, partindo já que a gente usa essas outras normas de toxicologia mais antigas, mas para a gente essa é a norma que a gente conseguiu estabelecer com testes realizados no Brasil, tá? Mas e os gastrópodes? Coitadinho dos gastrópodes. Então, a gente tem, dentro dos gastrópodes terrestres, a gente tem alguns estudos. Não é o meu foco. Eu coloquei aqui só uns exemplos para vocês verem que existem estudos com gastrópodes terrestres. Inclusive, um grupo que eu conheci, que eu fui fazer estágio na Itália, ele trabalhava com Helix, né? Então, ele fazia análise de poluentes atmosféricos para Helix. Então, uma das espécies que é utilizada, principalmente na Europa, com estudos com esse gastrópode terrestre, tá? O Helix aspersa ou o Helix pomatia, que são os mais comuns. Tem várias espécies de Helix, né? E ele é utilizado muito para ver essas questões de sedimento, né? Porque ele raspa o caminho ali, vai fazendo a captura no sedimento, e também para questões atmosféricas. Então, a gente tem como espécies usuais, né, para análises, o Helix, as espécies do gênero Helix. A gente tem aqui no Brasil estudos hoje com a Acatina fúlica, que é um organismo que foi trazido para o Brasil, né, da África, e a gente tem ele aí, virou uma praga da agricultura, virou uma praga em todos os lugares, e teve gente que tem vários grupos de pesquisa que estão estudando, principalmente disruptores endócrinos, algumas alterações fisiológicas com esses moluscos, porque eles são moluscos que estão em todos os lugares, né? Então, é um outro grupo que está sendo bem utilizado aí para pesquisas na questão terrestre, é a Acatina, principalmente aqui no Brasil, tá? Os grupos do Nordeste, tem o pessoal que está desenvolvendo testes mais fisiológicos, bioquímicos com eles. Porque eles são organismos meio resistentes, né? Então, para alguns tipos de estudo, né, ele não é muito significativo, mas ele está mostrando respostas bem interessantes daquelas basais, né, de alterações bioquímicas. Então, ele está sendo estão tentando empregar ele, né, aí na parte de análise. Outro que ele é um organismo bem distribuído, é um organismo invasor também que está sendo estudado, é o Bania vermiculata. Tá? Então, a gente tem aí essa espécie, ela está na Europa, ela está nos Estados Unidos, na Austrália, na África. Eu vi a distribuição dele
acho que só não tem aqui no Brasil. Deve até ter, eu vou até pesquisar depois, mas eu não achei. Mas ele é um organismo altamente adaptado, principalmente em regiões mais frias, e ele é usado também, principalmente com avaliações bioquímicas. E uma outra coisa interessante é a questão de alterações na coloração da concha. Então, como ela tem essa concha linda, assim, com as curvas muito marcadas, existe uma diferença de coloração conforme o lugar que ela vive. Então, ela é um indicador de alterações ambientais in situ, né, em relação com mudanças climáticas e tudo mais. Então, é um organismo que também está sendo bastante promissor aí nas questões de testes, né. Mas esses organismos, a gente não tem ainda regulamentações para isso, né, eles estão em laboratório, tá? E os marinhos? Os marinhos, a gente tem alguns organismos aí bem interessantes, né? Então, a gente tem, principalmente, estudos aí com as estramonitas, né? A gente tem estramonita, a espécie brasileira, né, brasiliensis, tem a estramonita, a hemástoma, que está em vários ambientes aí aqui do Caribe, no nosso litoral, e no litoral mais do Mediterrâneo. Ela é muito utilizada há muitos anos em estudos de TBT, tintas de casco de navio, né, para alterações de mudança de sexo, né, impossex, que é uma das análises que pode ser feita dependendo de alguns produtos aí lançados no ambiente. E não só isso, né, então hoje a gente tem alguns estudos que vão além do TBT, que estudam alterações climáticas, como elas, estudam alterações bioquímicas, e é um organismo que é de fácil acesso, assim, aos lugares que ainda ela está presente, né? Como ela tem uma distribuição muito grande, é um dos organismos interessantes aí, tá? Dentro dos marinhos, e aqui no Brasil também. A gente tem uma outra espécie que é a rapana, e a outra que é a reischia, né? Essas duas espécies, elas também estão sendo estudadas para o ambiente marinho. A maioria dos estudos para moluscos marinhos é feito com essas análises mais análises mais bioquímicas. Por quê? É muito difícil você ter cultivo desses organismos em laboratório. Então, muitas das respostas são respostas do próprio ambiente, né? Como acontecia com a estramonita. Então, muitos são utilizados aí para questões ambientais mais localizadas, tá? Mas são espécies que a gente vê aí alguns estudos dentro da questão ambiental. A família Muricide tem várias espécies que estão sendo estudadas, tá? Outra delas é a Nucella, né? A Nucella também, ela está sendo cotada aí como um organismo interessante, né? Para análises ambientais, principalmente aí de respostas rápidas, né? Respostas mais rápidas. E outra que eu fiquei bem interessada, assim, eu gostei bastante, assim, de ver estudos com patela. Tem estudos até de expressão gênica, então alguns de estramonita, se não me engano, também eu vi. Eles usam essas alterações, né, fisiológicas e alterações genéticas também. Então, a gente tem alguns estudos aí focados em alterações genéticas, né? Então, é bem interessante, um grupo bem interessante aí que a gente encontra na nossa costa, né? Tem aqui no nosso litoral e tem do lado mais do Mediterrâneo, da Europa e tudo mais. Tá? Então, é outra espécie marinha que a gente consegue ver algumas informações relevantes. A gente tem essa outra espécie aqui, a gibula, né? A gibula, ela também está sendo utilizada, né? A gente tem algumas espécies no Brasil parecidas com ela, né? E a gente está vendo também algumas publicações referentes a essas alterações aí
principalmente físico-químicas, não, desculpa, de disruptores, né, disruptores endócrinos, essa parte mais de enzimas, tá? Então, é outra possibilidade aí de estudo dentro do contexto mundial, tá? No Brasil, a gente ainda sente muita falta de trabalhos com ecotox na parte marinha para molusco, tá? Os nossos estudos aqui ainda não são tão focados, assim, em organismos marinhos, apesar de vários amigos estarem falaram, né, informalmente, não, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo. Então, eu sei que estão desenvolvendo coisas, principalmente esses aqui que são grupos de interface no mangue, tá? A litorária, o melampus, a neritina, e o mais promissor dentro desses grupos, desses gêneros, é a litorária. Então, a gente tem aí alguns estudos focados, são espécies meio de transição, né, de maré, mas elas associadas lá mais perto das plantas na região menos salina, daí elas migram um pouco, então são espécies que estão ali no mangue, e a gente tem outro nicho para estudar, né, então a gente tem aí a parte do mangue. Então, o Brasil, ele tem, assim, uma biodiversidade muito grande, tanto marinha, quanto de mangue. Terrestre também, a gente tem outras espécies que podem ser utilizadas, eu citaria algumas outras espécies que podem ser utilizadas como indicadores, mas a gente focou mesmo, está focando em normatização para gastrópodes de água doce, tá? O foco maior dentro dos gastrópodes é a água doce. E como eu mostrei para vocês, começou lá na Europa, né, com a Liminea stagnare, foi ótimo para a gente, porque está no mesmo caminho. Eu venho desenvolvendo pesquisas aí desde o mestrado, né, com gastrópode de água doce. Outros grupos no Brasil, inclusive o grupo do Thiago, né, trabalhando com isso. E eles são organismos importantes dentro aí do contexto ambiental. Então, a gente fala que dentro, se eu for escolher, como eu escolhi já, né, eu falo que os gastrópodes, eles têm uma importância muito grande, eles são sensíveis, apesar de algumas espécies elas serem mais resistentes, né, eles são muito abundantes, eles são importantes nas cadeias tróficas, tem uma ampla distribuição dentro do ambiente, né, vários lugares a gente consegue coletar esses organismos. Uma coisa importantíssima para teste ecotoxicológico é conseguir cultivar em laboratório, você fazer uma análise em laboratório, principalmente de produtos que vão ser lançados ainda no ambiente, a gente faz análises laboratoriais antes de chegar no ambiente, né? Então, é um grupo que tem uma possibilidade de cultivo em laboratório muito significativa, então ele é um bom modelo aí dentro do contexto de normatização, de análises, tá? Então, e ele pode ser tanto usado para análises de águas, quanto de sedimento. Então, a gente tem esses dois caminhos aí para seguir dentro do aspecto de gastrópodes de água doce. Então, gente, pegando um pouco aí o gancho das coisas que eu falei, vários testes que a gente pode testar, pode criar, né, pode adaptar. E pensando em processos com animais, que a gente consiga realmente tirar isso da parte laboratorial, da parte de teste, da parte acadêmica, e entrar dentro de processos de normatização, para serem usados aí pelas empresas, a gente tem que ter informações mais realistas, mais robustas, que possam trazer aí informações para as agências de regulamentação, tá? Para fazer um processo de normatização coerente. E isso a gente tem dentro do nosso país hoje, usando espécies que têm representatividade ecológica, tanto aqui no Brasil, quanto na América do Sul, tá? Que é o foco aí do nosso trabalho. Então, a gente tem, dentro dos gastrópodes de água doce,
a gente tem algumas espécies que são utilizadas, que são importantes. A gente tem a Pomácea canaliculata, que tem alguns estudos aí dentro aqui do Brasil e de outros lugares na América do Sul, tá? Ele é um bom candidato aí para algumas linhas de pesquisa, não necessariamente embryo larval, porque a desova de Pomácea é um pouco complexa de trabalhar, porque ela fica fora da água, mas é um organismo que tem uma representatividade de respostas rápidas que está sendo bem interessante, tá? A gente tem aí também outro gastrópode de água doce que é muito utilizado fora aqui do Brasil, né, que é a belâmia. Ela também tem muitos estudos lá na África, principalmente na Ásia. Acabei de ver um de expressão gênica fantástico deles. Então, é uma espécie que já está bem utilizada para testes de vários tipos de ensaio, tá, fora do país. A gente tem essa outra espécie, Bitínia, que também é utilizada principalmente nos Estados Unidos, apesar de não ser o principal organismo que é utilizado nesses países, né, que são os países ditos aí desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Canadá, ele é um dos organismos que mais aparece com citações para estudos ecotoxicológicos, mas que a gente não tem aqui, tá? Essa espécie é aquela que eu mostrei para vocês lá no primeiro report, lá no primeira norma, né? O Potamophrygos, que também é uma espécie que se alastrou aí pelo mundo, né? A gente tem aí Nova Zelândia, Austrália, Tasmânia, Japão, Iraque, Europa, América do Norte, né? A gente tem essa espécie, não é uma espécie que a gente tem aqui, mas é uma espécie que pode ser utilizada e é uma das mais utilizadas nos Estados Unidos, tá? Então, o que eles estão fazendo com Limineia na Europa, eles estão fazendo com Potamophrygos lá nos Estados Unidos e América do Norte no geral, tá? Então, ele é o mais interessante de todos e que se conhece mais e é possível cultivar em laboratório e tudo mais. A gente também tem aí mais uma outra espécie, que é a Lithoglyphus. Não tem tanta coisa assim, mas eu vi alguns estudos com essa espécie, voltado lá para a parte da Sibéria, né, porque é uma região fria, então não são as mesmas espécies que a gente pode usar, por exemplo, aqui na América do Sul. Então, a gente precisa de uma espécie lá. Então, essa é uma espécie interessante para climas frios, né? A gente tem a Phisa acuta, que é muito utilizada também, principalmente na América aqui do Norte, né? E a valvata, que aí são já mais próximos, o tipo de trabalho com essas espécies, elas são mais próximas aqui do que a gente está vendo no Brasil, né? Então, a gente tem aí uma representatividade dessas espécies, tanto lá na parte da Europa, quanto aqui do nosso lado, tá? Esse é um outro parente da Limineia, né, a Radix. Então, como ela é muito parecida com a Limineia, a gente tem várias coisas que dá para adaptar para ela e está sendo muito utilizado, principalmente na Ásia, né, em estudos mais com populações na Ásia. E vindo mais para o nosso lado, a gente tem aqui a xilina, que é muito estudada na Argentina e no Chile, né? É a espécie de água doce mais estudada nesses dois países. E a gente tem aí a Limineia, que é o que se mais conhece, né? Que é utilizado principalmente na Europa. A gente até tem Limineia no Brasil introduzida, não é nativa, mas eu deixei aqui para vocês uma coisa importante, que é a desova da Limineia, que está aí do lado. Ela é transparente, assim como do nosso bicho, né? Então, a gente tem aí uma importância muito grande, porque a gente pode estudar tanto os embriões quanto o organismo adulto. Por isso que a Limineia foi tão estudada na Europa e a gente tem toda a regulamentação dela hoje já ativa e sendo utilizado dentro das agências reguladoras da Europa.
Mais próximo do nosso aqui é o Planorbarius, que a gente não usa muito, a gente não tem aqui, na verdade, não, e tem estudos, mas é mais específico para a Ásia Central, tá? Tem um pouco na Europa, mas como a Europa adotou a Limineia, os estudos estão mais para a Ásia, tá? Então, na Europa, eles estão vasculhando todas as possibilidades com Limineia, porque é um organismo que se adaptou muito bem em laboratório, você consegue manter as populações e conseguiram a normatização, né? E a gente tem aqui no nosso lado o que eu trabalho, que é a Bionfalaria glabrata. Ele é um organismo, ela é uma espécie muito estudada há muitos anos por ser transmissora de esquistossomose. É um bicho que muitos querem exterminar por causa da doença. Então, a gente usou uma ferramenta diferente, né? Vamos para esse lado mais da ecotoxicologia. Ela já era estudada na parte toxicológica por questão da elaboração de moluscicidas, de controle da doença, né? Do controle do vetor, na verdade, do controle do vetor, mas controle da transmissão da doença, né? Então, a gente tem muito estudo de toxicidade com diversas substâncias, principalmente para ver se são bons moluscicidas. Então, é uma espécie altamente cultivável em laboratório, ela tem vários fatores significativos, inclusive as desovas, que é o foco do meu trabalho, né, o desenvolvimento de técnicas embriolarvais, e as desovas deles também são translúcidas, como a de Limineia. As características de cultivo são muito parecidas com a de Limineia, e tudo que a gente vem descrevendo para a Bionfalaria, para ensaios toxicológicos, quer seja para desenvolvimento de moluscicida ou estudo de substâncias que são liberadas no ambiente, elas estão muito próximas dos resultados que a gente encontra com o Limineia. Então, é um organismo realmente que é o mais promissor dentro dos gastrópodes de água doce na América do Sul. Tá? Então, tem até pessoas de outras cidades, de outros países, por exemplo, a Argentina estuda muito Bionfalaria, não é típico de lá, mas tem um grupo muito forte que estudou toda essa parte de disruptores endócrinos, as enzimas, o pessoal que faz parte do meu grupo de trabalho, né, agora, da Embrapa, está trabalhando com essa parte também, né, de estresse oxidativo e toda a parte de enzima. Então, assim, a gente tem hoje, dentro dos grupos aí de estudo, de ferramentas de estudo, dentro dessa espécie aqui, a Bionfalaria, o maior promissor dentro da América do Sul, tá? De estudos de uma forma geral. Tanto embriolarvais, bioquímicos e de toxicidade. Inclusive, nosso laboratório padronizou o teste de genotoxicidade de análise de quebras do DNA, que é o teste do. Tá? Então, nós fizemos a padronização com Bionfalaria, é um dos nossos artigos que tem maior visibilidade, assim, várias pessoas procuram a gente para saber como que foi essa adaptação do teste para Bionfalaria, como que a gente coleta a hemolinfa desses bichos. Então, é um caminho dentro dos ensaios genotóxicos de prevenção de substâncias mutagênicas. Então, o ensaio do cometa, ele é o mais utilizado, ele é feito com camundongos, ele é feito com hamster, e dentro da regulamentação, né, de normas. E aí hoje a gente procura espécies menos, vamos dizer aí, que tem uma facilidade maior, né, de coleta, de material. Inclusive, para o cometa, a gente nem precisa matar o organismo. A gente só estimula a parte pedal do animal e ele libera hemolinfa, e só com aquela hemolinfa a gente consegue fazer o teste. Não precisa nem sacrificar o animal, tá? Então, é um teste mais rápido, tá? Então, gente, nesses aspectos gerais que eu comentei para vocês, dei alguns, claro, foi muito rápido, né? Estou contando uma história que a gente tem aí de mais de 40, 50 anos de estudos, né? Só eu no laboratório já tenho mais de 20,
né, com a bionfalária, e a gente vem desenvolvendo testes mais sensíveis, mais representativos, com espécies mais importantes para aquele ambiente, justamente para adotar perfis de controle em áreas que já estão poluídas, né, porque a gente não tem praticamente áreas sem poluição alguma, é impossível a gente falar isso, mas a gente tem locais que têm menor taxa de perturbação, então a gente precisa ter ferramentas que detectem tanto essas regiões que já são mais impactadas, e fazer com que a gente consiga preservar regiões menos impactadas, tá? Então, dentro desses conceitos dos gastrópodes, a gente tem possibilidade de estudo, né, com o embrião, com o organismo inteiro, na parte genotóxica, na parte mutagênica, que eu também, no meu doutorado, desenvolvi com a minha orientadora um teste de mutagenicidade, que é mais demorado, ele detecta mutações recebidas de alterações, vamos dizer assim, disposição no pai, e a gente consegue detectar na geração futura, então, uma herança de uma exposição, que isso é uma coisa muito difícil, a gente quase não tem teste desse nível, né, dentro dos conceitos aí ambientais e ecológicos, tá? Então, a gente tem que focar naquilo que a gente acredita ser significativo e o que a gente vai conseguir fazer com que se torne uma ferramenta útil dentro das questões de análises ambientais. Então, por isso que os gastrópodes, hoje, eles são os mais representativos no conceito ambiental aquático, né, como eu mostrei para vocês, a gente tem alguns de água doce, mais estudados, e outros marinhos e poucos terrestres, né? Então, a gente tem uma possibilidade ainda muito grande de avaliações, né? Então, a gente começou pelo água doce, como eu comentei com vocês, é um reservatório de muitas substâncias, principalmente por causa dos efluentes de empresas e tudo mais, né? E efluentes domésticos, que tem muita contaminação, né? Então, a gente focou primeiro nos estudos, vamos dizer assim, o maior número de estudos que foi feito ao longo dessas décadas são com organismos de água doce, mas isso não quer dizer que não existe uma necessidade de implementação de testes, principalmente marinhos aí, né, de organismos que vivem aí em ambientes de mangue e tudo mais, certo? Eu peço uma atenção especial aí para a turma do laboratório, que me acolheu aí nesse convite, que foi muito bem sucedido, toda essa organização. Eu espero que eu consiga também acompanhar todos os outros seminários, né, eu fiquei interessada também, a gente se atualiza sempre, mas eu agradeço muito a participação nesse evento promovido pelo LABAE, e em especial alunos do Tiago e ao Tiago, que são muito educados, muito inteligentes, e eu abro aqui para comentários, discussões, sugestões.